Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez estamos aqui com o Pega. Hoje a gente vai falar sobre Savable Data Pages, que são data pages utilizadas para salvar informações no banco de dados do Pega. Eu criei essa aplicação aqui de CRUD. No caso, hoje a gente vai trabalhar em como editar ou como salvar um novo registro no banco de dados. Antes eu quero mostrar aqui para vocês no App Studio os objetos que eu criei, os tipos de dados, né? Eu criei aqui dois objetos, um que é o address, que é o endereço, e o objeto cliente. Antes da gente falar sobre as savable data pages, é importante a gente entender que existem três tipos de data pages que são criadas pelo Pega, de forma automática. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, no address, e a gente vai ver as data pages padrões criadas pelo Pega. Existe essa database chamada List Address. No caso, ela vai consultar o banco de dados do objeto address e vai trazer uma lista desses addresses, ou seja, uma lista de endereços. Então, sempre que você quiser trazer uma lista de endereços, por exemplo, do banco de dados do Pega, você chama essa database aqui. Existe também essa database address, que ela traz apenas um registro, por isso que tem aqui o nome single. Ela traz um registro, ela lê esse registro do banco de dados do Pega e tem a Savable Address, que é a database que a gente vai utilizar. Dessa vez, nesse caso aqui, ele lê do banco de dados e também pode salvar no banco de dados o registro que você modificou ou um novo registro. Então, eu estava exemplificando aqui com o address, mas a gente vai mostrar através do objeto cliente. É o objeto que a gente vai utilizar para poder salvar um novo cliente ou editar um cliente que já existe. Esse cliente possui os dados sobrenome, nome, tem a chave única do registro e tem a data de nascimento. Então, vamos lá. Vamos para o Dev Studio e eu vou mostrar como que faz a utilização da Savable Data Page para poder salvar um registro no banco de dados do Pega. Antes de fazer isso, quero mostrar para vocês como é que funciona o banco de dados do Pega. Aqui a gente vem em Data Types. Aqui em Cliente vai ter esse ícone aqui, basta clicar. E ao clicar nesse ícone, a gente consegue ver todos os registros do banco de dados do objeto cliente. Então aqui a gente vê que já existem dois registros, constando seu nome, sobrenome e data de nascimento. Lembrando que cada registro desse possui uma chave única, que o próprio Pega gera. Então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês as data pages. São essa aqui, list cliente, savable cliente e a própria cliente. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o portal. E eu vou mostrar esse registro sendo modificado e salvando o novo registro. E depois eu vou mostrar como que isso foi feito. Vamos criar um novo case aqui. Então, a gente cria um novo case e a gente vai para essa telinha aqui, obter cliente. Essa tela eu já deixei pronta. Nessa tela, a gente tem aqui uma combo box, uma drop-down. E aí, eu estou filtrando aqui pelo ID do cliente. Não é a melhor forma, se quiser pode colocar o nome do cliente aqui, mas eu coloquei aqui só para vocês verem que cada registro possui uma chave única. Então, por exemplo, se eu clicar nesse primeiro registro aqui, ele já traz as informações com o nome, o sobrenome e a data de nascimento do cliente. Então, eu vou modificar esse cara aqui, vou colocar teste novo cliente e vou modificar a sua data para ser 26. Então, eu vou dar submit aqui. Nesse momento, o registro ele foi modificado. Então, se a gente vier aqui na tabela de registros e der um refresh, a gente vai ver que o registro realmente foi modificado. Ou seja, a gente editou o registro. Aqui, teste novo cliente, teste dia 26/2/2023. Então, vamos criar agora um novo registro e ver que também funciona.
Aí a gente vai abrir mais uma vez essa tela. Dessa vez a gente não vai selecionar um cliente novo, então a gente vai criar um novo cliente aqui. Vou colocar cliente dia 25/2, pode ser cliente 2502, vou colocar 2502 aqui e uma data qualquer. Então, quando a gente der submit, o Pega vai interpretar que é um novo cliente e vai salvar no banco de dados. Então, vamos lá, vamos dar refresh aqui na tabela. Então, a gente consegue ver aqui, cliente 2502, 2502 e a data de nascimento. Então, vejam, pessoal, dessa vez a gente consegue ver que foi um novo cliente que foi criado. Então, vamos ver como que isso funciona. Bom, primeiramente, a gente criou aqui dois objetos, que é o objeto cliente. Esse objeto cliente, ele é desse data type aqui, cliente, que é aquele data type que eu tinha mostrado anteriormente. E, obviamente, ele possui a data de nascimento, o nome e o sobrenome. E eu também criei aqui uma propriedade que vai guardar a chave do cliente, que é essa Client Guide. Ela vai ser importante para a gente saber se é um cliente novo ou não. Então, a partir disso, aqui no fluxo, eu criei também a tela de obter cliente, que é aquela telinha onde a gente escolhe o cliente ou cria um cliente novo. E aqui vem a outra chave super importante. No momento que a gente obtém o cliente, a gente criou esse flow action aqui. E também, o mais importante é essa save data page, essa automação aqui do próprio Pega, no qual a gente indica qual é a data page que a gente vai usar e passa o client guide. Então, no momento que a gente usa essa automação, de fato, o Pega está sendo... A gente está gravando informações no banco de dados do Pega. Porém, além disso, é importante a gente frisar que no Flow Action aqui do Obter Cliente, a gente tem que saber se o cliente é um novo cliente ou se é um cliente que já existe. E como é que a gente faz isso? A gente cria um Data Transform, um pós-Data Transform, e aqui a gente faz uma verificação. Se o cliente guide estiver vazio, a gente passa o cliente guide sendo New Customer. E aí eu vou mostrar para vocês por que isso vai ser importante posteriormente. Se o cliente guide não for vazio, aí a gente salva esse paramp UI guide, sendo o próprio cliente guide, que veio dessa telinha aqui, do obter cliente, daquela tela obter cliente que eu mostrei. E aí a gente faz um update page aqui, chamando a client savable. E aí, esse update page, o que é que ele faz? Ele vai atualizar essa data page aqui, passando o identificador do cliente que eu escolhi lá naquela drop-down e, consequentemente, ele vai atualizar cada um desses dados. Nesse momento, ele apenas atualiza a página, ele ainda não salva no banco de dados. Só é salvo no momento que a gente vem aqui nessa Save Data Page. Então, a primeira etapa é essa, salvar dados cliente. E a outra etapa muito importante é com relação à própria data page aqui, que faz a distinção entre um cliente novo e um cliente antigo. Então, se a gente abrir aqui a client savable, eu criei uma when que vai verificar se o cliente é novo ou não. Então, a gente tem aqui new client guide. E o que é que isso aqui vai fazer? Ele vai verificar se o client guide é new customer, ou seja, se é um novo cliente. Se for um novo cliente, a gente vai chamar esse data transform aqui, já é outro data transform, que vai fazer também um update page. Ele faz um update page, ou seja, ele atualiza aqui o client savable, passando as informações do cliente para a data page. Caso o cliente não seja novo, ele cai nessa condição aqui, otherwise, e faz um lookup. O que é um lookup? Basicamente, é você procurar no banco de dados
do objeto cliente àquele determinado cliente através de uma chave, que é o PyGid. Ou seja, existem duas alternativas. Se essa when aqui for falsa, ou seja, se não for um cliente novo, a gente vem aqui e realiza esse lookup. Consequentemente, a gente vai atualizar os dados de um cliente que já existe. De forma resumida, então, a gente tem o seguinte. Aqui no obter cliente, a gente tem esse data transform, que serve para verificar se o cliente é novo ou não. Se o cliente for novo, ele apenas atualiza esse client guide. Se não for, ele atualiza a data page por inteiro e depois chama a data page aqui, utilizando um lookup. E por fim, utiliza o save data page para poder gravar as informações no banco. Então, voltando aqui ao caso do cliente novo, a gente tem aqui a data page de cliente savable e passando o client guide também, sendo que o client guide nesse caso vai ser new customer. Consequentemente, por ser new customer, a gente vai entrar nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, e vai conseguir atualizar os dados do cliente, com o nome, o sobrenome e a data de nascimento. Então, pessoal, o segredo para isso é criar uma when para verificar se o cliente é novo, utilizar a data page de client savable, que já é uma data page padrão do Pega. Eu só tive que modificar aqui, utilizando essa when, que eu tinha criado anteriormente. E o terceiro passo é criar a save data page, utilizar essa automação. Então, vamos anotar aqui. Primeiro passo, utilizar pode ser utilizar o pós-data transform. No caso, por exemplo, aqui seria esse salvar dados cliente. O que é que ele vai fazer? Ele vai verifica se o cliente é novo ou não. Segundo passo, se o cliente for novo, ele já vai atualizar os dados aqui e vai chamar a savable data page, porém ainda não vai gravar no banco. Então, se for um cliente novo, o segundo passo seria chamar a savable data page. E aí, no momento que ele chama a savable data page, ele vai verificar se o cliente é novo ou não. E o terceiro passo, criar uma automação save data page, passando a data page cliente savable. Então, basicamente, a gente tem essas três opções aqui, esses três passos para que a gente grave informações no banco de dados. Então, pessoal, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Por hoje é só. Valeu!